Mateus 16, 18, o texto diz: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto começa no 16, quando Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode repetir comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus está sendo edificada. Ela é construída com, imagina, um prédio, né? Ela é construída com pedras e tijolos, e somos nós, você e eu. Pedra e tijolo que o Senhor usa nessa edificação. E o texto fala lá em 1 Coríntios 3:9 que nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então tem uma grande obra sendo construída, e ela não será completa sem você. Não será completa sem que você se entregue. A exemplo da viúva pobre, né? Que ela entregou-se, você precisa se entregar. Essa igreja, querido, está sendo edificada, e nós somos a igreja sendo edificada. Ela tem que ser edificada pelo Evangelho e pelo poder de Deus. Não tem outra coisa para edificar a igreja, não tem outro material para edificar a igreja. E esse material, imagina um prédio que vai ser muito grande, um prédio que vai caber pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações. Imagina a extensão desse prédio que está sendo construído. Imagina que tem que ser forte. Imagina que o material para a construção tem que ser sólido e resistente às intempéries da vida. Além da pergunta de que material você é feito, e eu sou feito na construção desse edifício, importa perguntar onde estamos sendo edificados. Porque se eu pegar uma planta, isso aqui onde eu colocar, ela fica bonita, né? Porque ela não é natural. Mas se pegar uma planta, e dependendo do lugar que eu a plantar, ela vai viver algumas horas, alguns dias, ou vai viver toda a extensão da vida dela, né, do programa, do projeto de Deus para ela. Imagina se for um carvalho, vai viver centenas de anos, porque foi plantada num local adequado. Pensando na edificação de uma casa, Jesus Cristo conta uma parábola de uma casa edificada sobre a areia, no final do Sermão da Montanha. E essa aqui de cima. Você pode ver que essa não é uma foto de uma palhoça. Não foi construída de pau a pique, foi construída com tijolo, as janelas são firmes. Era muito interessante, mas ela foi construída na areia. Vem o vento, vem a erosão, vem uma série de coisas, e ela caiu. Pouco interessa se o material usado era o melhor. Ela não tinha fundamento. Ela estava edificada sobre a areia. Ela cairia de qualquer maneira. Depois, ele conta a história de uma casa edificada sobre a rocha. É interessante que os faróis normalmente são edificados na parte alta e rochosa de uma ilha. E ele fica ali iluminando, ele fica ali guiando, ele fica ali direcionando, orientando milhares de pessoas, evitando milhares de acidentes e trazendo noção de espaço, de tempo para as pessoas que transitam por ali. E a casa construída sobre a rocha não caiu. Mas preste atenção, se ela fosse feita de palha, mesmo construída sobre a rocha, ela poderia cair. Você lembra da história dos 3 porquinhos? O primeiro construiu uma casa de palha. O lobo mau chegou aí, ela caiu. O segundo construiu uma casinha de madeira. O lobo mau encheu o peito, soprou, ela caiu. Mesmo construída sobre a rocha. Mas aí chegou na casa do prático, e o prático construiu a medida de Mateus
7, ele leu o texto e construiu sobre a rocha e construiu de pedra, e o lobo mau morreu engasgado, soprando, porque ele não conseguiu derrubar aquela casa. A casa dos 2 porquinhos imprudentes na história do lobo mau cairia de qualquer jeito, porque a fundação e o material são importantes. Temos que estar então plenos do Espírito Santo, plenos do Evangelho do Senhor Jesus, e assim as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você e eu somos a igreja. Você e eu temos que estar edificados sobre a rocha. Existem 3 itens, 3 motivos pelos quais o Senhor está construindo a sua igreja. Ele vai continuar construindo, edificando a sua igreja, e ninguém poderá impedir o Senhor. Nem toda a resistência política e filosófica vai impedir que a igreja seja construída em vários lugares. Pensando hoje na Síria, no Iraque, onde a igreja está sendo perseguida. Continue a orar pela igreja na Síria, no Iraque, porque a mídia diminuiu o foco sobre eles, mas continua sérios problemas, principalmente a igreja. Quer seja o sistema político, a nossa religiosidade paralisante, que tem uma coisa que atrapalha a igreja. Como eu falei com os pais aqui, somos nós. Nós atrapalhamos que o evangelho chegue a nossos filhos, nós atrapalhamos que o evangelho chegue a nossos vizinhos. Nós somos o maior empecilho da igreja crescer muitas vezes. Por quê? Porque a palavra mata, a letra mata, e o Espírito edifica. E muitas vezes nós vivemos na letra, nós vivemos numa relação exatamente na nossa religiosidade paralisante. Além de forças espirituais da maldade, nada vai paralisar a igreja do Senhor. Perceba a profundidade da importância da construção da igreja em 3 itens que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, a igreja é uma família que Deus sempre desejou. Você lê para mim o texto que está ali, por favor, de Romanos 8, 28 e 29? Leia. Jesus. O texto todo fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto fala que Deus deseja uma família. Ele deseja, por isso a importância desse momento na ceia do Senhor, quando nos sentamos como família, à ceia, à mesa, com o Pai, alimentados por Ele, lembrando que Ele alimenta-nos com o seu Filho, e nós alimentamos o Filho usando o mesmo produto, o mesmo pão, o mesmo vinho. Nós somos a família do Senhor, e o primeiro motivo que Ele quer edificar a sua igreja é esse. O segundo motivo pelo qual Deus continuará edificando a sua igreja é que a igreja é a noiva de Cristo. Ela é a família para o Pai, ela é a noiva de Cristo, e mesmo antes da encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, 600 anos antes, Isaías disse no capítulo 62, versículo 5, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, como por uma terra não semeada. Uma das principais parábolas que Jesus contou foi a parábola das 10 virgens. Não foi a única parábola sobre o noivo e a noiva, mas talvez uma das principais. Quando o cordeiro, o noivo, virá buscar uma noiva que o aguarda prudentemente, apesar de circunstâncias pouco favoráveis. Noite, escuridão, frio, à meia-noite, será que ele vem? Será que ele não vem? Aguarda, e algumas baixaram a guarda e não tinham óleo, e quando ele chegou, algumas foram e outras não foram para o casamento, porque não tinham azeite consigo. Mas também o Apocalipse, cheio de metáforas, falando da noiva e do noivo, mas agora não mais ansiosa, esperando.
agora vitoriosa. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos, dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Vai chegar um tempo que estaremos realmente prontos e o Senhor vai consumar todo o desejo que Ele tem com a igreja. Apocalipse 21, versículo 9 diz também: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E sabe para onde que ele mostrou? Para onde que ele apontou? Para você. Ele apontou para você, apontou para nós, e ele disse assim: olha lá, a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 17 ele diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. É a família de Deus, é a noiva do Cordeiro. E por último, a intenção dessa edificação é que Jesus enviou o seu Espírito. E ele soprou o Espírito dele sobre os seus discípulos. Ele enviou o Espírito para habitar em nós. Então ele, o Espírito Santo, é aquele construtor que mora dentro da obra. Já viu esse tipo de construtor? Ele não tem outra morada, ele mora na obra. Ele constrói, e ele vigia, e ele cuida, e ele recebe o material que chega, e ele está esperando com muita expectativa, porque ele morará para sempre naquela obra que ele está construindo. E é assim o Espírito Santo, ele tem muita pressa em nos libertar de toda a influência maligna do passado. Ele não quer dividir o meu coração com demônios, irmãos. O Espírito Santo não quer dividir o seu coração com demônios. Pastor, é possível? Depende de você, meu querido. Se tem uma puxadinha que você deixa demônio alocado ali, associado a algum tipo de pecado, saiba que o Espírito Santo vai se entristecer nessa construção. Pastor, como é que é isso? É seu território. Você ainda tem domínio sobre o seu coração, sobre a sua mente. Então vamos deixar que ele domine tudo. Vamos deixar que ele leia a planta. Vamos deixar que ele limpe o quintal inteiro. Não tem casa muito limpinha, mas que chega no quintal assim, é impossível de ver o fundo, porque está cheio de uma florestinha, né? Isso é muito comum e a gente está acomodado lá dentro, mas toda a área, todo lote é seu. Deixa o Espírito Santo cuidar de tudo. Um outro motivo que Deus vai construir a sua igreja é porque o Espírito Santo vai morar ali, no seu coração, na sua vida, desfazer de tudo que não dá para aproveitar. Ele tem um projeto e a primeira coisa que se faz, os engenheiros que nos digam isso, é jogar no chão e depois jogar fora. A primeira coisa que se faz na construção é desmontar o que estava por ali, jogar fora para fazer as bases e começar de novo. As coisas velhas já passaram, diz-nos o texto de 2 Coríntios 5,17, e tudo se faz novo. E vai ser o mais parecido com Jesus, que foi a melhor habitação do Espírito Santo. A única que ele chegou e encontrou pronto. Ele não teve o trabalho que tem com a gente. Ele não tinha aqui no coração de Jesus o tempo inteiro estar varrendo lixo. Ele não tinha aqui no coração de Jesus o tempo inteiro estar insistindo. Ele não tinha que ficar chorando diante de Deus por causa de Jesus, como tem que ficar por nossa causa. Quando Jesus orava, ele orava à vontade do Pai. Nós oramos a nossa vontade. O Espírito Santo tem maior problema em fazer a tradução do que a gente está falando com a vontade de Deus. O Espírito Santo, obrigado. O Espírito Santo tem muita dificuldade conosco, porque nós não sabemos orar como convém. Mas, querido, Jesus foi a única morada que já veio pronta e ele não teve trabalho para edificar, apenas habitou e manteve a glória de Deus ali. A igreja é a morada do Espírito Santo. Após a ressurreição, o Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, sopra sobre eles, compartilhando aquela pessoa sobrenatural que o havia ressuscitado dentre os mortos.
que o acompanhara desde a encarnação, que o acompanhara ali suportando a dor da cruz e depois o ressuscita dentre os mortos, ele compartilha essa pessoa conosco. O apóstolo Paulo insistindo na separação que temos que ter do pecado. O pecado não pode dominar, não pode morar, não pode estar no quintal, não pode estar lá no sótão, não pode estar no basement, não pode estar escondido numa caixinha dentro do guarda-roupa. Que não ache pecado na sua vida e se achar, se entristeça, se arrependa, joga fora. Ele diz... Parecia uma conversa familiar, porque ele diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu pertenço a Deus. Você pode dizer isso sobre si mesmo? Amém. Meu corpo pertence a Deus, meu espírito pertence a Deus, meus pensamentos pertencem a Deus. E o apóstolo Paulo faz essa pergunta: você não sabe disso? Criatura, como é que você vai fazer uma pergunta dessa? Tem coisa que nem se deveria perguntar, nem se deveria orar sobre elas, nem se deveria perguntar. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Bom, se a família é dele, se a noiva é dele, e se a morada é dele, ele é que vai edificar, e nele é que temos que estar fundamentados. Se entender isso, nós vamos caminhar um pouquinho para fora da religiosidade que nos prende e caminhar para relacionamento com o Senhor e o seu Espírito Santo. Brennan Manning, escrevendo sobre isso, o autor daquele livro, O Evangelho Maltrapilho, ele diz assim: por mais que sejamos cumpridores de nossos deveres espirituais e tragamos os meninos para a igreja, etc., não somos capazes de salvar a nós mesmos, de edificar a igreja, de preparar esse lugar. Talvez seja esse erro o cerne de nossas obsessões, a raiz de nosso dilema. Oscilamos entre punir-nos e congratular-nos por estarmos iludidos de que podemos salvar nós mesmos. Para a gente, século, uma das estratégias dele é isso. Conversava com o irmão hoje, essa semana, e ele me mostrou algumas orações, né? Algumas coisas aí como é que fala? Fala aí, que nome que é esse? Mantra, umas coisas assim. Então, de alguma forma, eu estou tentando salvar a mim mesmo. Eu estou fazendo o serviço de purificar, de restaurar, de consertar. E quem sabe, aí eu oscilo entre essa ilusão de poder salvar a mim mesmo e desenvolvemos um falso senso de segurança baseado em nossas próprias obras, na observância meticulosa da lei. Aí a nossa auréola vai ficando justa, diz o Manning. Justa demais, então brota uma atitude de superioridade moral. Olha, eu faço as minhas reflexões, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu bato no peito, e não sou como aquele, eu dizimo até o ovo da galinha, e esse negócio disfarçado é uma atitude de superioridade moral que vai comprometendo. Senão, por outro lado, ficamos horrorizados com nossa incoerência, arrasados por não termos vivido à altura da nossa expectativa elevada que nós desenvolvemos em relação a nós mesmos, e assim prossegue. Montanha-russa de depressão e euforia. Por quê? Porque nós nunca assumimos essa consciência de que Ele edifica a igreja. Nós somos o tijolo, a pedra, o material. Ele colocará um lá, o outro aqui, o outro acolá. Ele edifica a sua igreja e Ele usará cada um conforme o dom que Ele mesmo der a cada um de nós. Nunca assumimos a nossa nulidade diante de Deus e, consequentemente, nunca penetramos a mais fundo na realidade do nosso relacionamento com Ele. Ficamos aqui na linha para cá da religiosidade, trazendo o menino para a igreja, ao invés de levá-lo a Jesus. E essa é uma diferença brutal, terrível, que nós precisamos de perceber. Quando, porém, aceitamos a responsabilidade
por nossa impotência e desamparo sem o Senhor. Imagina que isso aqui é um tijolo, imagina aqui um tijolo jogado no meio do campo de construção. É só um tijolo, mas se ele estiver na mão do construtor, ao lado de outros tijolos, vai fazer toda a diferença. Essa consciência que nós vamos desenvolvendo, quando reconhecermos e aceitarmos a responsabilidade por nossa impotência e desamparo, se estivermos fazendo sozinhos, nos reconheceremos miseráveis junto à porta da misericórdia de Deus. Aí se tornará algo lindo, porque o construtor nos colocará em algum lugar que o coração dele mesmo sonhou para você e para mim, na edificação dessa obra maravilhosa. Se deixarmos, queridos, de nos relacionar, porque nesse caso a igreja está sendo edificada, mas se deixarmos de nos relacionar com a palavra, com o Espírito Santo, nos relacionarmos uns com os outros, e aí nós ressaltamos a importância dos pequenos grupos, estaremos nós mesmos edificando a igreja, tentando salvar nós mesmos, e esse erro é fatal. O Espírito Santo vai usar a palavra e os relacionamentos entre nós, nos transformando segundo o modelo de Jesus, aquela família que ele quer edificar, porque desde a criação ele edifica usando a palavra, e Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. E nós precisamos então de, como igreja, ouvi-lo, ouvir a voz de Deus. Como é que nós ouvimos a voz de Deus? Como é que funciona isso para você e para mim? Quero citar de novo 3 maneiras, 3 meios comuns, especiais e simples que Deus usa para falar com você, a igreja, para falar comigo na edificação. E não podem faltar entre nós. E o primeiro é a Escritura. Deus fala conosco através da Escritura. Importa guardá-la no coração. Importa lê-la constantemente, porque não faz sentido o conhecimento que nós temos, a estrutura teológica que nos foi ensinada, se não for renovada diariamente, no mínimo semanalmente, pelo contexto com a palavra. E quem faz semanalmente está morrendo de fome. Quem come uma vez por semana não morre de uma vez, mas está morrendo de fome, está desidratando, está desintegrando. Não pode ser uma vez por semana, tem que ser constantemente. O texto fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa, útil para repreensão, correção, instrução, justiça, para que o homem de Deus seja edificado, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra do Senhor. A Bíblia Sagrada, então, é referência para confirmar e entender outras maneiras de Deus nos falar. E já falamos, chovendo no molhado, o Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia e aplicá-la ao nosso coração. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você todas as coisas. Ele continua dentro de você, morando em você, edificando você, ensinando você, lembrando as Escrituras, convencendo do pecado, gerando a tristeza segundo Deus, pelo Espírito Santo, gera vida, transformação, arrependimento. E outras pessoas, queridos. Deus fala através da palavra, fala através do Espírito e fala através das pessoas. Por isso nós insistimos tanto nos pequenos grupos. Porque você pode estar sentadinho mais perto, conversando mais de perto, questionando mais. Você vai ser confrontado, você vai ser exortado mais de perto, mais diretamente. Estou a 20 metros, talvez, lá do menino lá de trás, do último menino. Muitas vezes Deus usa conversas simples para falar conosco. A palavra de sabedoria vem de Deus, é um dom de Deus. É um dom dado a alguns de nós, exatamente para podermos conversando, ouvirmos a voz do Senhor. É muito bom ter contato com outros crentes, queridos. É muito bom não estar envolvido com a igreja só no domingo. Bom, em nenhum lugar isso flui tão bem como no pequeno grupo, lembrando para você. Lembra em Atos capítulo 10, 11, o centurião Cornélio? Lembra quando aquele moço
que tinha experiência com a palavra de Deus, ele estava buscando na palavra de Deus, lendo. O coração inflamado pela palavra de Deus. O Espírito Santo, de alguma forma, agiu e num sonho ele viu um anjo. E o anjo lhe disse alguma coisa muito importante. E eu fico pensando assim, poxa vida, ele já tinha a palavra. Uma experiência sobrenatural. Não bastava para edificar a igreja naquela casa, na vida daquele homem? Não bastava, querido. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê, mas Deus teve que chamar. Deus mandou chamar Pedro, que estava ali perto, junto com outros irmãos. E esses irmãos vieram a Cesareia, na casa do centurião Cornélio. Atos capítulo 10. E aí, depois daquela experiência sobrenatural, depois que o anjo lhe apareceu, a igreja só foi edificada quando veio o apóstolo e plantaram um pequeno grupo na casa deles. Pequeno grupo é uma força de expressão, tá? Eu estou aqui forçando a barra para lembrar dos pequenos grupos, mas veio Pedro, vieram alguns irmãos e lhes ensinaram. Porque essa coisa, querido, Deus não mudou a maneira de falar. Ele começa, e todo o Velho Testamento aponta para a encarnação de Jesus. E depois da encarnação de Jesus, o método é o mesmo. Jesus encarnado em você, o Espírito Santo morando em você. É isso que vai fazer as pessoas verem e conhecerem e serem edificados como igreja do Senhor Jesus. E ele vai então construindo a sua igreja. Através de você, através de mim. Nós precisamos de estar confiantes em Jesus e constrói a sua igreja. Através do seu Espírito Santo. Através de cada um de nós. O poder do Evangelho no seu coração. Sem nos preocupar tanto com o que estão fazendo aqui, ali, acolá, porque o Senhor edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, porque a igreja não é nada para inventar. A igreja é algo para obedecer. O tijolo não pode dizer assim, Senhor construtor, por favor, eu quero ficar no lado de cima. Eu quero ficar na fundação, eu quero ficar perto da janela, eu quero ficar virado para a avenida porque eu sou um tijolo especial. O tijolo simplesmente se oferece e o construtor faz a obra que quer fazer. É o Senhor quem edifica a igreja. Eu edificarei a minha igreja, ele disse a seus discípulos, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E ele edifica sobre uma pedra fundamental que é ele mesmo e a sua palavra. Que dizem os homens ser o filho do homem, é o texto de Mateus 16. E Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Oh, Simão Barjonas, bem-aventurado você é. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa consciência de que eu sou o filho do Deus vivo. Sobre a consciência de que a edificação é exatamente sobre o Senhor Jesus. Eu edificaria a minha igreja. Com a ação especial desse pedreiro especializado. O Espírito Santo, que revelou a Pedro a matéria-prima. Ele vai usar a palavra, vai usar o mover do Espírito, vai usar-nos uns aos outros exatamente para construir esta igreja que ele tem para nós. Uns aos outros. Os tijolos são ligados. Numa ação do Espírito Santo, estaremos ligados uns aos outros aí. E nós não queremos cair no mesmo erro que Marta, lembrando dela mais uma vez, de tentar construir nós mesmos. Mas como Maria, nós seremos construídos pelo Senhor, nos relacionando com Ele, deixando agir em nossas vidas, em nossos corações. Certamente as obras acontecerão, Ele nos edificará, Ele nos usará, mas é Ele que constrói a sua igreja. E nós continuaremos sendo edificados e sendo cooperadores dele em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos.